Veja, é uma prefiguração do Cristo, principalmente porque havia um esforço muito grande nessa época dos padres da igreja, desde Orígenes, por exemplo, de tentar, de alguma maneira, santificar a figura ou agraciar a figura dos antigos filósofos, principalmente Platão, Aristóteles e Sócrates, dizendo que eles seriam proto-cristãos. Eles seriam a parte daqueles homens justos que foram tirados do purgatório, quando Jesus desce no sábado de Aleluia, e eles seriam parte desses homens justos que teriam sido tirados do inferno e estão no céu. Na Divina Comédia eles aparecem fora do inferno também, mas não necessariamente no céu. E inclusive isso não aconteceu só com Platão, não, isso aconteceu com Virgílio também. No Virgílio tem uma das bucólicas de Virgílio. Virgílio tem 3 obras chamadas Geórgicas, a Eneida e as bucólicas. As bucólicas são poemas de tema pastoral. E eu acho que a 5ª bucólica, se não me engano, é um pastor falando sobre um suposto filho de Zeus que nasceria e traria uma era de ouro para a humanidade, uma era de paz e concórdia, etc. Também pego muito esse trecho, que seria o filho de Zeus com uma virgem, e falam: isso aqui está prefigurando Cristo. Virgílio também era um desses profetas que prefiguraram Cristo. E só para acrescentar mais uma coisa antes da gente começar, se você se lembra, tem um canto muito famoso em Requiems, que é o Dies Irae. Vamos falar aquele Dies Irae, Dies Irae, Dies Irae, Dies Irae, como que é? Infavila, daí eles falam Teste David cum Sibila. Então assim, dia da ira, aquele dia em que os séculos se desfazem em pó, assim como testemunham Davi, que era um salmista, que é o salmista da Bíblia, que em muitos salmos está prefigurada a figura de Cristo nos salmos, e eles acreditavam que a Sibila, que era a orácula dos gregos, a orácula pagã por excelência, era a Sibila, que tinha dado as maiores profecias, ela também teria prefigurado Cristo na figura de alguns desses poetas, como Platão, Virgílio, no próprio Hesíodo, e vários outros. Enfim, foi uma resposta muito longa para uma pergunta muito simples, mas eu acho que assim, se você analisar o texto por si mesmo, não prefigura Cristo. Eu acho que não é uma tentativa de profetizar a vinda de Cristo, etc., porque justamente a ideia de que o homem justo é o que mais vai sofrer é uma ideia que Sócrates tenta combater durante a República, contra o Glauco, por exemplo. Que Glauco, inclusive, a gente vai falar dos personagens agora. Então, para a gente começar de fato a aula, é uma aula sobre a República. A coisa foi toda propagandeada como uma The Last Dance aqui, né? O nosso último encontro de Platão, o derradeiro e final. Só que é o seguinte, pessoal, como eu disse, né? A República é um diálogo de Platão que ele é excepcionalmente grande comparado com os outros, né? Nos outros diálogos a gente viu que eles, em sua maioria, são bem curtinhos. Eles lidam mais ou menos com uma questão principal que é debatida até chegar num ponto aporético, né? Um ponto de dúvida insolúvel ou paradoxal, uma contradição que não dá para sair. Mas a República não. A República, o primeiro livro termina com uma aporia e os outros 13 livros é para tentar solucionar essa aporia. E qual que é a distinção mais clara que se tem entre a República e provavelmente Platão tinha consciência total disso, e a República marca, inclusive, provavelmente o ápice do segundo período do pensamento do Platão, ou da segunda fase de escritos do Platão. Primeira fase são todos esses diálogos aporéticos, que justamente é isso. Platão usa a figura de Sócrates para discutir um certo tema, dá a definição de uma certa coisa. Então nós temos a definição verdadeira de piedade no Eutíforo, nós temos a verdadeira definição do belo no banquete ou no simpósio, nós temos a verdadeira definição do bom discurso, tanto no Hípias Menor quanto no Gorgias, né? No Gorgias, na verdade, é a definição do que é virtude, mais do que o bom discurso. E na tentativa de encontrar definições claras a respeito de alguma coisa, ou seja, que aquela coisa é verdadeiramente, não simplesmente instâncias daquelas coisas, no final das contas o debate sempre chegava num ponto de dúvida insolúvel que se chamava aporia. Isso era o que essa é a fase chamada aporética de Platão. Os diálogos depois desses são chamados de diálogos dialéticos, que são justamente os diálogos em que Platão tenta resolver essas dúvidas insolúveis. Essas dúvidas insolúveis, elas não são resolvidas no mero debate de lógica
dedutiva, como estava acontecendo nos outros. Ou seja, comparam-se as opiniões, a gente vê qual que é a opinião que está certa aqui, mas eles são resolvidos através do método dialético. E aí começa realmente o método dialético socrático nesses outros diálogos, que daí você vê mais discursos de Sócrates do que meramente o Sócrates indo lá e fazendo perguntas e encontrando nas definições dos companheiros alguma contradição, algum ponto fraco, algum pressuposto que eles não deveriam ter pressuposto. Então, a República marca muito esse período porque muitos estudiosos, filólogos, comentadores de Platão acreditam que, e eu tendo a concordar, isso aparece no Paul Friedlander, por exemplo, que é para mim o maior comentador de Platão que teve. E o Paul Friedlander, ele diz justamente isso, que o primeiro livro da República, que muita gente conhece como Trasímaco, porque o personagem principal do primeiro livro da República é o Trasímaco, e na minha opinião o personagem mais legal que o Platão já criou foi o Trasímaco também, pelo menos o mais dramaticamente interessante. Esse primeiro diálogo, esse primeiro livro tem exatamente a mesma estrutura dos outros diálogos iniciais, como o Laques, o Górgias, o Alcibíades, o Hípias Menor, o Hípias Maior, todos aqueles primeiros diálogos que a gente viu, inclusive, durante as nossas aulas. Só que, ao que parece, Platão desenvolveu muito melhor a questão que ele queria desenvolver nesse primeiro diálogo e continuou dialeticamente em outros 13 livros. Esses 13 livros compilados dão a República. Como a maioria dos livros antigos, a República não é um tratado com um tema que vai ser tratado de maneira sistemática. É uma coleção de diálogos, discursos, que tem mais ou menos um fundo temático e conceitual comum entre eles. Qual que é o tema da República? Alguém saberia me dizer qual que é o tema do livro A República? Então, a República, ela é traduzida como a República porque a erudição antiga usou Cícero, muitas vezes, como um grande modelo de intelectual. E o Cícero escreveu um livro com o mesmo tema da República. E o nome do livro do Cícero era A República. Mas, na verdade, o nome do livro é Politeia. E a ideia do título Politeia evoca muito mais o nome a arte de governar a cidade, ou o modo da cidade, o jeito da cidade, o jeito da polis. E a República do Cícero? A República do Cícero é porque república é a tradução em latim para a palavra politeia. Só que você tem que ver que uma tradução não pega necessariamente o sentido com que os gregos entendiam perfeitamente aquela coisa, entendeu? Sim. Por exemplo, gregos tinham o termo ousia para substância, que vem de um radical on. Esse on foi traduzido como ens, hoje é traduzido como ente. Então, assim, são as traduções de um termo muito antigo que é on, mas isso não quer dizer que a conotação que a gente dá a ente é exatamente ou sequer parecida com a conotação que davam os gregos para o termo on. E é mais ou menos isso que acontece com a República também. É muito parecido, mas não é exatamente a mesma coisa. O que o Cícero fala na República dele mesmo? Coisas até parecidas com Platão, mas ele rejeita algumas ideias aqui. Jeito de governar, essas coisas. Modo de governar. É um diálogo, não é? É um diálogo. Eu tô lembrando porque eu li esse livro. Tudo que ele fala. É uma grande fanfic da República, assim, mas, só que o Cícero ele não é tão humilde quanto Platão, e o Cícero se coloca no debate, né, com uma posição certa. Então, aquele velho caso do belo argumento, meu caro, mas eu escrevi um livro em que eu sou o Shed e você é o Belo. Tipo Dante Alighieri. Paul Friedlander, eu vou escrever o nome dele aqui. Paulo. Podem não dar bons filósofos muitas vezes, mas alemães dão muito bons comentadores. Paul Friedlander. E o nome do livro é, sugestivamente, Platão. Aí tem cada um dos... Daí tem 3 volumes. No primeiro volume é um estudo introdutório ao Platão. No segundo são os diálogos do primeiro período. E o terceiro volume é onde vocês vão encontrar a República. Todos os diálogos são comentados. E tem alemão e tem português? Não. Só alemão? Só inglês. Tem inglês e espanhol. Você acha nos dois, inglês e espanhol. Tem outro livro dele aqui, Rock and
história social. Eu acho que não é. Não, eu acho que não é o mesmo cara. Eu suspeito que não. Mas outros grandes comentadores de Platão, eu acho que os melhores livros para entender a República, caso vocês queiram pegar depois, o próximo seria o livro do... Vou escrever um pouquinho mais. Seria o livro do Werner Jäger. Alguns já devem ter ouvido falar aqui, né? O Werner Jäger. É alemão também? Também é alemão. E esse livro tem em português, ele é muito mais famoso que é o Paideia. Daí tem uma seção no Paideia a respeito tanto de Platão como da própria... Só uma parte só a respeito da República também. Você referiria mais ao Friedlander? Oi? Você acha que o Friedlander é melhor? Não, se você quer ver uma tese interessante a respeito de Platão, é o Tá. Jäger. Se você quer um comentário mais hermenêutico mesmo, livro por livro, seria o Paul Te Friedlander. ajuda a entender Platão? Seria Seria o Friedlander. Ele tem uma tese muito interessante no Paideia. uma tese. Uma tese que hoje em dia é a tese mais aceita, inclusive. E que o Seria- projeto de Platão é um projeto pedagógico. Tá. E é até meio óbvio quando a gente for ver mais pedaços da República. Então por que eu falo que talvez tenha mais aulas do que essa? Porque seria legal a gente comentar pelo menos todos os livros, ou pelo menos a gente chegar até o livro 7, que é o que vai parecer decepcionante, que não é nem passar perto, por exemplo, do mito da caverna, que é a parte mais conhecida do diálogo. O mito da caverna aparece no livro 7. E só o livro 1 e o livro 2 já dá uma aula. O meio da caverna é a República. É na República. Diga. Eu acho que todo mundo aqui está sedento por conhecimento, podia assinar o cardinal e o cardinal fazer só uma sessão específica só de Platão e todo sábado. Vai ter um curso de filosofia clássica, mas Ou assim, uma sessão só da República. aqui vai ter, aqui é legal de ter, por exemplo, uma continuação, mas a gente pode ir decidindo isso também. Vocês vêm essa aula e decidem daí. Então, o tema da República, onde a gente começou, é justamente a respeito da arte de governar e o que é o bem governar, o que é governar com justiça, como é organizar uma cidade. Mas por que esse tema surge na República? O livro começa com Platão e Sócrates. É um livro que é narrado por Platão, isso que é interessante. E o narrador diz ali, ó, desci hoje ao Pireu, começa assim o livro, e para ver o festival da deusa. Então eles estão a caminho de ver um festival religioso e que ao mesmo tempo também é uma peça de teatro, né? Então o drama grego, aquelas grandes tragédias, o próprio drama mesmo, não era só entretenimento, um entretenimento como a gente teria hoje, por exemplo, de ir ver um filme ou ir ver mesmo uma peça, mas as peças tinham um significado religioso, tanto porque era um ritual, era ritualístico, quanto era também um modo de apresentar algum tipo de moralidade religiosa ou piedade religiosa representada nessas peças. Então, enquanto eles estão indo lá, eles são abordados por um rapazote chamado Polemarco, que é esse jovem aqui. Ele é filho do Céfalo, tá? E o Céfalo é um homem muito velho. E rico. Bem rico. Ele é um comerciante. E o Pireu é uma cidade que está na margem portuária da Grécia, de Atenas. Então é uma cidade para fora do grande centro urbano. Tinha uma muralha entre Atenas e Pireu. Tinha. Exatamente. Então assim, quem inventou, por exemplo, se vocês querem saber mais ou menos a origem de leituras esotéricas a respeito de alguma coisa, de interpretações simbólicas, arquetípicas a respeito de um trabalho literário, quem começou isso mesmo foram os neoplatônicos. Ou seja, os discípulos de Platão que surgem lá mais para o final da antiguidade, mais para o final do antes de Cristo, né? E, por exemplo, esses filósofos eram o Jâmblico. Platão é 500 a.C.? Platão é século 4 a.C., então é o ano, acho que 400, 500 e pouco a.C. Começo da República Romana. Começo da República Romana, exatamente. Logo lá no começo. Pensa que Aristóteles ensinou Alexandre o Grande. Sim, E Aristóteles foi discípulo de Platão, então é mais ou menos nesse período. Jâmblico, Plotino, etc. E Alexandre o Grande caiu, Roma subiu.
Perfeitamente. Eles inventaram essas coisas não, eles inventaram praticamente, muito inspirados no fato de que essas escolas platônicas, aristotélicas, eram muito mais do que simples escolas, onde as pessoas iam lá e tinham um conteúdo, mas eram verdadeiras comunidades de vida mesmo. Então, assim, a Academia de Platão parece muito mais, pode parecer escandaloso, mas parece muito mais com a Yellow Delhi do que com Cambridge. Se vocês forem pensar na história da Yellow Delhi, é tipo uma comunidade hippie que tem em Londrina. É uma riponga. Os caras meio... Não que era hippie, mas que era mais no sentido de uma comunidade em que as pessoas compartilhavam um modo de vida. E nem se pensava que podia ser um filósofo sem ter isso. Vocês moravam juntos? Moravam juntos, viviam juntos. E onde é que é esse lugar? Era na academia, você pode ir lá hoje. Na Grécia tem na academia. Monastério. Era parecido um monastério. Era muito mais parecido com uma comunidade hippie assim do que Cambridge, que as pessoas vão lá, tem aula, saem, tem uma vida. Lá era um modo de compartilhar uma vida filosófica muito específica. Para isso, vocês leiam, tá lá se vocês querem ver mais disso, tem o Pierre Hadot, que eu falo lá no curso da Cardinal também. Acampamento dos filósofos. Então, o que o filósofo buscava não era um sistema de discurso, um sistema discursivo como é hoje, por exemplo. O que imagina que um filósofo faz? Isso principalmente na era dos grandes sistemas, como Hegel, Kant, era assim, um homem que, tirando da força bruta da sua racionalidade, vamos dizer assim, cria um sistema filosófico para explicar como que é a estrutura da realidade. Ele cria um sistema todo perfeito de discurso para ele poder ensinar para os outros. Para os filósofos gregos, o que o filósofo buscava era uma ascesis. Era uma forma de exercício espiritual. Sim, ascesis é a origem da palavra ascese. Então, o que o filósofo grego buscava era um tipo de ascese, um tipo de vida ascética, que era um tipo de vida de exercício espiritual. Treinar a sua consciência, seu espírito, sua alma, para alcançar um modo de vida filosófico. Tendo isso em vista, eu esqueci do que eu estava falando. Essas comunidades de vida, tendo se transformado em sistemas neoplatônicos, ali com Jânio, Plotino, tendo vindo dessa tradição, tendem a interpretar muito simbolicamente tudo o que existe de Platão e tudo o que existe de literatura. E toda essa ideia de uma leitura simbólica das coisas pode ser rastreada muito a eles. Isso foi incorporado pelo cristianismo, depois foi incorporado pelo Islã, foi incorporado por todas as grandes tradições religiosas e sapiensais. A influência do neoplatonismo no cristianismo é uma coisa absolutamente gigantesca. Mas, enfim. Então eles veem essa retirada do grande centro urbano como uma maneira simbólica também. Os filósofos, quem vai discutir o que deve ser feito na República, se retiram dela. Se retiram do grande centro, porque lá é impossível a gente ter ideias claras a respeito do que deve ser feito para a República. Só para tirar uma dúvida, o neoplatonismo dentro do cristianismo ele durou até São Tomás de Aquino, que ressuscitou mais a parte de Aristóteles, é isso, né? Grosso modo, sim, mas a influência de Platão, é mais fácil a gente falar que a influência de Platão foi maior, não até São Tomás. A gente não sabe nem rastrear direito, porque São Tomás aprendeu de Santo Alberto, de quem Santo Alberto aprendeu a gente não sabe. Mas a influência de Aristóteles como modelo cosmológico estava presente durante o período neoplatônico, porque o modelo cosmológico que eles usavam é o modelo ptolomaico. Mas o neoplatônico está falando do final do século I a.C.? Por aí, mas continua. Continua. E o movimento gnóstico todo surge do neoplatonismo. Gnóstico. Todo o gnosticismo, o fundo teórico mais presente no gnosticismo é o neoplatonismo, lido por pessoas que também leram os evangelhos, a primeira literatura cristã. Então, Valentim, todos esses caras que foram os primeiros gnósticos, a gente sabe disso há pouco tempo, inclusive, tá? Porque a gente não sabia o que era gnosticismo até achar a biblioteca de Nag Hammadi. A gente sabia que era gnosticismo em algumas doutrinas gnósticas, por relato de Eusébio da Cesareia, Basílio Magno, que foram pessoas que relataram o que era. Mas daí descobriram uma biblioteca em Nag Hammadi com textos gnósticos, mesmo, com as fontes intelectuais dos gnósticos. E a influência mais forte é o neoplatonismo. Mais forte, mais poderosa de todas mesmo. É que as fontes que a gente tinha antes, né, eram dos cristãos. Era de terceira, era um pouquinho, falam que era um pouquinho exagerada, né? Tem até falam
E os gnósticos, definição de gnóstico, esses caras que comem crianças, não sei o quê. Assim, mas assim, por exemplo, tinha os albigenses, que eram pessoas que de fato matavam bebês. Mas assim, eles matavam bebês porque eram gnósticos ou matavam bebês porque eram malucos? Uma mistura dos dois. Se eles não fossem gnósticos, eles não matavam bebê. Se não fosse maluco. Mas se não fosse maluco também não. Mas se não fosse maluco, ele não seria gnóstico. Exato. Então, a gente não sabe muito bem onde que fica essa linha que separa o cara ser maluco ou ter uma ideia errada. Sabe? Mas enfim, então já interpreta muito simbolicamente o fato de que eles estão indo ver uma procissão da deusa da justiça, que a deusa, eles estão vendo uma procissão da deusa Bentes, e eles estão descendo para um ritual, e antes do ritual, quer dizer, depois do ritual, isso incita com que eles procurem a definição de justiça. Como? Porque o Sócrates faz uma coisa muito rude, ele começa o diálogo com uma grande rudeza, com uma coisa bastante mal educada. Ele encontra o Polemarco e fala: Sócrates, como sempre, né? Vem cá na minha casa, no filabóia do caramba, Sócrates. Aqui em casa, a gente tem comida, tem coisa aqui, vamos lá, vamos ficar lá e a gente aproveita e conversa. O Trasímaco está aqui também, que é um retórico muito conhecido. E o Céfalo chama aí. O Polemarco, filho do Céfalo. Vamos para a casa do meu pai, e lá a gente vai, troca uma ideia. Platão está acompanhado de Glauco e Adimandro, que são seus irmãos. Platão não fala no diálogo, se não me engano, ou se fala, ele tem uma fala. São irmãos do Platão. É historicamente aceito que é uma narração, né? Não é um. Provavelmente não aconteceu dessa forma. Provavelmente nenhum dos diálogos aconteceram. Provavelmente nenhum deles aconteceu. Porque esse diálogo é como mais ou menos o fim do Pentateuco. Falam que Moisés escreveu o Pentateuco. E no final do Pentateuco tá: Moisés morreu nesse dia e foi enterrado em tal lugar. Então assim, aqui na República, usa-se a figura da vida de Sócrates como um exemplo, por exemplo, de homem feliz e justo, que mesmo tendo sofrido a maior das injustiças, que é ser morto injustamente, viveu feliz, foi feliz. Então a figura de Sócrates paira sobre a República, o livro, como um contra-exemplo para todas as doutrinas do Glauco, de Manto e o Trasímaco. Mas nesse período Sócrates ele não tinha morrido, ele não tinha virado essa figura. Sente-se, rapaz. O próprio Sócrates não tinha ainda virado essa figura. Então, provavelmente isso foi escrito, todos os diálogos foram escritos depois que o Sócrates morreu. Vocês querem informações biográficas da vida do Platão? O próprio Platão dá informações biográficas dele mesmo. E fica muito claro, depois da leitura da carta 7, que é a melhor carta de Platão, assim, a carta mais interessante, que daí justamente são as únicas obras de Platão que não são diálogos. Na carta 7, é muito claro que o Platão queria se engajar na política, conheceu Sócrates, depois que mataram Sócrates, ele desiste da política. Desiste completamente da política. E vai escrever diálogo. E se torna um cínico da política, praticamente. Tanto é que muita gente acha que a posição dele, pessoal, é a do Trasímaco. Que é como ele tentando se convencer de que ele não pode ser o Trasímaco. Mesmo assim. É bem interessante. E vocês vão ver qual é a posição do Trasímaco. Qual é a posição que muita gente tem até hoje, por exemplo. E é um personagem muito, muito legal mesmo. Então, o Polemarco convida o Sócrates para ir para a casa do Céfalo, e o Céfalo é um homem rico e tal, mas ele está bem velho. Vejam que o nome dele é Céfalo. Céfalo é a raiz da palavra para encefálico, que é a origem da palavra para cérebro. Céfalo não significa necessariamente sábio, portanto, não é alguém necessariamente inteligente, mas significa alguém cerebral, alguém que é capaz de... é um homem prático, Racional. é um homem razoável, prático. Ele consegue se dar bem na vida. E o Céfalo é perguntado pelo Sócrates, faz uma pergunta bem mal educada. Fala: Céfalo, como é que é, sendo tão velho, na sua idade ser um homem tão rico? Isso é bom, cara. Como que é ser rico e velho? Ele faz essa pergunta que o Sócrates fala: eu sou novo e pobre. Eu vou ser rico e velho. Eu queria saber qual que é a diferença. Ele está melhor, né? O Céfalo fala: não, ser rico na velhice é muito bom. Porque a riqueza me poupa de agir com injustiça. Ela me dá uma paz de espírito, para que quando eu chego na velhice, eu possa saber que eu vou ter um bom destino após a minha morte. Então eu tenho uma velhice tranquila por ser rico,
E por ser rico eu não preciso recorrer à injustiça. Então a riqueza me ajuda a ser justo. Isso é uma posição que eu não acho completamente controversial, controversa, né? Nossa, eu comi uma coisa que está me dando um pouco de azia, mas enfim. Cara, eu imagino o Sócrates com um sotaque carioca mandando sempre umas Meu irmão, perguntas. você, fala aí, pô. Ô coroa, como é que tá cheio da grana, hein, coroa? É sempre nesse naipe. E aí, cara, cadê o coroa? Você fala, me poupa de praticar a injustiça. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente não precisa discordar. Por exemplo, Aristóteles fala também a mesma coisa, que para alcançar a virtude, para alcançar a excelência, é uma causa necessária a certos meios materiais para a gente poder alcançar a virtude e a excelência, né? Então vamos dizer assim, é claro que uma pessoa toda privada de meios materiais, ela pode se tornar uma pessoa excelente, boa e etc. Mas uma pessoa que está totalmente privada de tudo, assim, ela não consegue comer, ela não consegue fazer nada, não tem nenhum meio material dela sequer conversar com os outros, né? Ela não toma banho, ela fica fedida, as pessoas na rua nem conversam com ela. Então, a pessoa para quem a felicidade, a virtude, fica muito difícil de ser alcançada, muito mesmo. Então, quer dizer que a riqueza, os meios materiais, ele fala assim para você, mas não vamos pender para um lado do hedonismo mais fraco, de dizer que a riqueza é um fim em si mesmo. A riqueza ela tem que ser sempre um meio. E para você, pelo que você está me dizendo, a riqueza, os bons meios materiais, é um meio suficiente, bom, para que você possa alcançar e viver com justiça, ou pelo menos não praticar injustiça, não cair na injustiça. E o Céfalo fala, é isso mesmo, Sócrates, é isso que eu quis dizer, de fato. E aí é que o Sócrates pega o cara na armadilha, na velha armadilha socrática. Porque o Céfalo, na sua gentileza, deu o azar de estar falando com o Sócrates e usou um termo técnico, que é justiça. E daí o Sócrates fala, ok, ser rico e velho é bom porque é um bom meio de você alcançar a justiça. Mas Céfalo, Cara chato. o que é a justiça, hein? Tá na casa pro outro, Vocês que me chamaram aqui, né? Agora eu não reclamo. Mas Céfalo, o que é a justiça? Aí o Céfalo pensa e tal. E eu fico me perguntando assim, o que a gente responderia? O que vocês responderiam se vocês convidassem alguém para sua casa? E se alguém perguntasse para vocês? Eu gostaria de ouvir isso também de vocês. Se eu perguntasse para vocês o que é a justiça, como você responderia o que é a justiça? De supetão. Pô, foda, né? É foda. Justiça. Tem umas ideias, tipo, dar a cada um que é seu. Dar a cada um o que é seu é a primeira definição que o Céfalo dá. Eu acho que Bento XVI falou isso também, né? Bento XVI falou que a justiça é conceder aos outros aquilo que lhe é devido. Uhum. É a primeira coisa que o Sócrates refuta, que é a definição de justiça. Isso ele refuta como uma parte da justiça, mas não é a definição de justiça. Então assim, é justiça dar o que é devido aos outros, mas não é a definição mesma de justiça. O Sócrates vai falar isso. Porque dar aos outros o que lhes é devido pode ser injusto. Ele dá o exemplo da arma, né? Exatamente. Então, por exemplo, o exemplo que ele usa é: eu tenho uma arma, eu tenho uma G18 9mm, e eu falo para você, fica com essa minha arma aqui, que não sei, eu estou pensando em fazer besteira, eu quero que você fique com a minha arma. Aí você fica e guarda a minha arma como depositário da minha arma. Aí eu chego outro dia, bêbado, estou louco da vida, chego para você e falo, devolve a minha arma, que eu vou matar o Xeliga. Só porque ele é preto. Passei, eu sou bêbado, louco e racista. Passa a arma que eu vou matar o Xeliga. Os caras, daí você fala, não posso. Não, você tem que praticar a justiça. E a justiça é dar a todo mundo o que lhe é devido. A arma é minha. Mas não é devido você estar na graça. Exato, mas aí o que você revela quando você fala isso? Por que não é devido dar arma para mim? Porque é um julgamento moral. Porque o que é devido não está só... É muito mais amplo do que um mero contrato que você fez com o cara. Exato, o que é devido a mim?
o que é justo e ordeiro que eu tenha. Não é justo e ordeiro que eu tenha uma arma. Você acabou de cair num círculo. Então é justo dar o que é justo. Teu argumento acabou de ficar circular. É justo dar o que é bom. Dar o que é bom, mas daí o que é bom? É o que é dar com justiça o que é justamente devido. É isso que o Sócrates aponta daí. A definição de justiça não pode ser dar o que é devido, mas sim dar o que é devido com justiça. Pronto. Acabou, entendeu? O argumento do Céfalo acabou de ficar circular. É isso que ele está apontando. Não é que está errado. O problema tá... É aquela velha coisa que o Richard Feynman falava para os alunos de física dele. Teu argumento não está sequer errado. A tua ideia não está sequer errada. Ela começa de um pressuposto que é circular. Você deu uma definição circular. Você deu uma não definição. É diferente de uma definição errada. Eu posso falar assim, a justiça é o fruto da amoreira. Eu dei uma definição errada. Mas aí é uma definição, mas é falsa. O que o Céfalo fez foi dar uma não definição. E é isso que o Sócrates está apontando. Dar o que é devido não é suficiente. Uma definição mais clara seria dar o que é justamente devido. Justamente por esse exemplo da arma. Porque eu ter uma arma bêbado, racista e bravo, não é uma coisa da justiça, própria do justo. Não sei se isso resolve uma coisa no raciocínio, mas a definição clássica do piano, né, do gesto, é dar a cada um o seu direito. Eles entram em discussão o que é o direito. Então, mas o que é o seu direito? Que ele é justamente devido. O conceito de justiça entra subrepticiamente em toda a definição do que lhe é direito e do que lhe é devido. Porque o que lhe é devido é justamente o que lhe é de direito também. E se eu trocar as palavras justiça por adequado? Oi? Por adequado. Como assim? Aquilo que lhe é devido e adequado. Adequado por que padrão? Padrão moral. O padrão da moral se utiliza de que medida? A justiça ou a força? É a justiça, não é? Mas a moral é aplicada da mesma forma quando a pessoa está sóbria. O Platão não está falando de justiça, de moral. Ele está falando de direito da pessoa ter ou não. Esse é o problema, porque se ele está querendo traduzir uma questão matemática, uma 1 a 2, ele vai ficar nessa coisa circular de justiça. Se ele inserir uma questão moral... A grande ideia da coisa é não dar uma definição circular de justiça. Está vendo como dar uma definição de justiça é complicado? Por que o Sócrates faz a pergunta? Porque ele pensou muito e as definições que ele vê em geral são circulares desse tipo. São difíceis de entender. São objetivos. Mas como que você vai dar uma definição se ela não for subjetiva, se ela não for objetiva? Se eu estou pedindo uma definição, é isso. Então você pode falar, eu não quero dar uma definição de justiça, você vira o trasímaco. Você não pode falar que a definição depende de fatores subjetivos? De que fatores subjetivos? Moral. Não, mas assim, daí a moral não seria subjetiva. A moral, para ser moral, tem que valer para mim e para você. Senão ela não é moral. Ela vale. Pode não ser explicada, necessariamente. Mas como que ela não vai ser explicada? É difícil, né? É porque justamente o Sócrates está pedindo uma definição. E aqui aqui não é ainda moralidade. Não é moralidade, é devida, vamos pensar nos negócios. Devida por peso, medida. Exato, não, e devido do nível de negócios mesmo. A arma é dele, né? Tipo, Exato, a propriedade da arma é dele. Só que a gente não consideraria isso como justiça justamente porque a arma não é justamente devida a ele. É devida por uma mera convenção. Então vai contra a nossa intuição e ideia de justiça dar o que é devido a alguém. Só é justo quando eu dou o que é justamente devido a alguém. A justiça depende da sociedade? Oi? A justiça depende da sociedade? Como assim? Por Elabore exemplo, melhor. se você, no caso, me matasse, poderia ser um mal para a sociedade em si, uma definição um pouco mais ampla de direito. Você não atinge somente a pessoa, mas você atinge a O sociedade. Estado, a polis, ela é vítima colateral de todos os crimes, né? Isso, por isso que temos nos Estados Unidos, que é o Estado do Filadélfia versus... Então, por essa definição, então você não pode... A justa medida não depende somente da convenção entre as pessoas, ela depende da polis também. Claro que depende da polis. A definição de justiça, ela é uma... A justiça, a gente vai ver como que Platão define a justiça, depois tem uma definição do que é justiça. Justiça é definida como uma virtude que ordena a alma, que faz com que a alma saiba ordenar cada bem pelo seu próprio valor.
E não são bens morais, são qualquer tipo de bens. O raciocínio prático tem a ver com saber o que é bom e ruim em cada instância de cada coisa, sem moralidade. Aqui a gente não está falando de moralidade, a gente está falando de obrigação moral. A gente está falando de obrigação, aqui está se falando de obrigação contratual. O Céfalo, quando vai dar essa definição de justiça, ele fala: a justiça, ela opera e ela trata, a justiça, ela é um elemento das relações de negócio. Ele está falando para o Sócrates. Então, a justiça faz parte das relações de negócio, do que é convencionado entre eu e você. Mas para a gente convencionar alguma coisa tem que ser comum. Por isso que existe o contrato. Então, por exemplo, num contrato tem lá as obrigações que são devidas a mim e a você. Não pode ser puramente subjetivo. E a gente está regido, por exemplo, tem uma coisa que é absolutamente objetiva num contrato: a língua em que ele é escrita. Pelo menos a língua em que ele é escrita é comum para nós dois. A definição que os termos que estão utilizando os termos ali tem que ser a mesma para nós dois. Ou seja, R$50 para mim tem que ser R$50 para você. Um quilo de bala Juquinha, se é o que a gente está devendo um para o outro, tem que ser 1 quilo de bala Juquinha para mim e 1 quilo de bala Juquinha para você. Então, tem que ter esse elemento objetivo, e esse elemento objetivo é a definição mesmo do que lhe é devido. Então, o que me é devido é ou R$50, ou 1 quilo de bala Juquinha, ou um serviço, ou alguma outra coisa. Então, o Céfalos está falando justamente da relação de negócios, e que a justiça pertence a essa relação. O Sócrates consegue refutar essa ideia justamente usando a ideia que eu dei, dizendo isso é uma não definição, porque ela entra em circularidade. Deu para entender por que essa definição de justiça se torna circular? Sócrates usa o exemplo da arma. A arma. A arma mostra que é um argumento circular. A justiça não pode ser simplesmente dar a alguém o que lhe é devido, porque a gente considera a justiça, na verdade, dar a alguém o que lhe é devido de maneira justa. Entende? E o exemplo da arma aponta isso, porque a arma é minha, só que a arma não é minha de maneira justa. Naquele momento, eu não posso ter a arma com justiça, porque eu não vou usá-la com justiça. Eu vou usar para matar o Xeliga. Se o homem tivesse sóbrio nesse caso, aí seria justo? O homem... Depende. Por exemplo, se eu anuncio a minha intenção, vamos dizer, para o Sócrates nem menciona que o cara está bêbado e é racista. O cara está sóbrio no exemplo do Sócrates. Mas o cara está anunciando a sua intenção de matar um inocente. Ele nem está nervoso. Nem está nervoso. Ele só está anunciando a sua intenção de matar um inocente. Entende? Ele está falando, um cara chega e fala: estou indo matar um inocente, me dê o que é devido. Não, porque você vai usar isso como instrumento para cometer uma injustiça, que é matar um homem inocente. Agora, se o Xeliga está querendo me matar também, eu emprestar arma, legítima defesa, seria justo. Então, está vendo como que essa definição não funciona? Porque para que seja justo me dar o que é devido, o meu uso da arma tem que ser justo, e minha posse da arma tem que ser justa também. Então, ter a posse de uma arma que você sabe que eu vou usar para matar um inocente seria uma posse injusta. Tanto é que muita gente acredita que nesse problema da moralidade, você ir lá comprar uma arma e falar: eu estou comprando uma arma para matar uma pessoa. E o cara não pode vender arma. Entende? Para matar alguém em específico. Ou estou comprando essa arma para fazer um aqueles tiroteios em escola e tal. Então, essa definição fica circular porque dar a alguém o que lhe é devido só é justo quando eu dou o que lhe é devido para alguém de maneira justa. Então, a definição de justiça fica: justiça é dar uma coisa justa para outra pessoa. Daí fica a definição de justiça ainda pairando. Não deu a definição de justiça. Como se eu dissesse: piedade é agir de maneira piedosa. Entende? A mesma circularidade que existe no meu tifre. Naquele diálogo que eu fiquei batendo na questão moral, se eu não tivesse parte. Como assim? Mas que questão moral? Porque, no final das contas, ele vai acabar falando isso mesmo, virtude, né? Não, sim, mas a grande questão não é que... A questão é rejeitar a definição do Céfalo. Não o Sócrates dizendo que não tem definição. Ele só está dizendo que a definição do Céfalo é uma não definição. É só isso que ele está falando. A definição de que é só dar algo que é negocialmente justo. O que lhe é devido. Isso não é uma definição. Questões negociais, né? Isso é uma definição...
Não só negocial, qualquer tipo. Dar o que lhe é devido não pode ser. Porque justo é dar o que lhe é devido com justiça. Se essa é a definição de justiça, você entrou numa circularidade. Porque seria como dizer, justiça é agir com justiça. Sim. Justiça é agir de maneira justa. Mas o Céfalo poderia responder: ok, Sócrates, dar o que é devido, porém aplicando um conceito moral, uma moralidade, de forma virtuosa, etc. Um conceito de moralidade que é regido, enquanto critério, pela justiça. É isso que o Sócrates ia falar para ele também. Se é devido, dar o que é devido, regido pelos princípios da moralidade. Perfeito, você adicionou um elemento, regido pelos elementos da moralidade. Qual é o critério para você considerar que uma coisa é moral ou imoral? Quando se age com temperança, justiça, sabedoria e fortaleza. Você citou as 4 virtudes cardinais, uma delas é justiça. Você ainda gerou mais problema, porque daí agora você precisa definir os outros 3. Não dá para definir a justiça assim. Doutor, nesse caso, Sócrates não está falando que dar o que é injusto. Ele não está falando que isso não é justiça. Exato. Ele está falando que isso não É insuficiente. Isso não é uma definição de justiça. Muitas vezes é parte de práticas justas dar o que é devido a outras pessoas. Isso a gente pode combinar. Mas isso não é definição de justiça. É que nem você me perguntasse, Antônio, o que é ser um bom religioso? O que é ser um homem... O que é piedade? Piedade no sentido religioso. E eu te falar, piedade é ir na missa todo domingo, é tomar a Eucaristia, se confessar. Eu não te dei uma definição de piedade. Eu dei exemplos. E o que o Céfalo está dando é isso também. Sim. Aí o Polemarco, que é o filho do Céfalos, ele entra para defender o pai, porque o Céfalos ele desiste, fala, eu já estou velho demais para o Sócrates. Justamente isso acontece mesmo. O Céfalo desiste, tem 2 caras que desistem da discussão. E o Céfalo é o primeiro a desistir. Ele fala, não vou discutir com esse cara. Eu vou dormir, tá passando o jogo do meu Santos. Aí o cara vai, eu nem marco. Deixa meu filho falar com você. O Polemarco falar, Sócrates, aí você está cometendo um erro, porque é o seguinte, a definição que meu pai deu de justiça realmente é insuficiente, mas dar o que é devido a cada um tem em si mesmo uma definição mais funda, e essa definição de dar o que lhe é devido a alguém fazer o bem aos amigos e fazer mal aos inimigos. Então, isso é uma definição de justiça que o Polemarco dá. Então, aos inimigos, você trata mal. O quê? Os meus amigos, como é que é? Aos meus amigos a misericórdia, aos inimigos a justiça. A lei, né? Daí o Polemarco falou, os amigos você trata bem. Porque assim, a definição que ele está dando de amigos, vocês vão ver qual é a definição que ele dá de amigos e a definição que ele dá de inimigos. E daí por que também se torna tautológico circular o argumento do Polemarco. O Sócrates fala, ok, deixa eu relembrar aqui exatamente. Ok. O Sócrates fala, ok, fazer bem aos amigos e fazer mal aos inimigos. Primeiro, por que isso não é uma definição? Porque ao fazer bem aos amigos e fazer mal aos os inimigos, a gente pode ser amigo de pessoas más. Não pode? A gente pode ser inimigo de pessoas boas. Isso pode acontecer na vida. Então, se eu faço mal a um homem bom, eu estou privando-o de suas excelências, aretes e virtudes. Então, por exemplo, se eu roubo alguém, eu posso estar privando uma pessoa dos meios materiais dela alcançar a excelência intrínseca da alma dela. O Sócrates convence, não vou tentar fazer isso com vocês, mas o Sócrates convence os outros participantes da conversa que fazer bem significa ajudar o outro a alcançar a virtude, e fazer o mal é prejudicar o outro a alcançar certas virtudes e excelências. Então, por exemplo, se você me rouba um dinheiro e isso não
faz nada com a minha virtude, com as minhas excelências, com a minha capacidade de fazer as coisas, você não está realmente me fazendo um mal, né? Mas claro que quando você rouba, você está fazendo mal para a pessoa. Então assim, Sócrates fala, a gente pode ter amigos que são pessoas boas e inimigos que são pessoas boas e amigos que são pessoas más. Ao a gente fazer mal para os nossos amigos bons, nós estamos privando as pessoas de alcançar certas virtudes como a justiça. Então a gente não está agindo de maneira justa quando a gente faz mal a pessoas boas, nem bem às pessoas más. Aí o Polemarco fala, Sócrates, mas está implícito. Está implícito que os amigos devem ser pessoas boas e nossos inimigos devem ser pessoas más. Aí o Sócrates pega o cara de novo, ok. Então você está me dizendo que para viver uma vida justa, você tem que ter amigos bons e amigos maus. E daí fazer justiça é fazer bem ao bom e mal ao mal. Qual que é a diferença dessa definição de dar o que é devido? A quem é devido? O que é devido ao bom? O bem. O que é devido ao mal? O mal. O do dano, né? A palavra que usa, em inglês a gente usaria a palavra harm. Seriam males, né? O que eu estou falando aqui é assim, é fazer um male a alguém. Um malefício. Então é bom que a gente faça malefícios aos maus e ruim que a gente faça malefícios aos bons, e é bom que a gente dê benefícios aos bons e injusto quando a gente faz malefício com os bons. O Polemarco argumenta que é óbvio que se ele tem um amigo é bom. Que o amigo é bom e que a gente deve ter amigos bons e amigos maus. Deus só amigos fala, bons e amigos maus. Amigos bons e inimigos maus. Só que Deus só está falando, você está de novo entrando na circularidade, porque você está usando a mesma definição do teu pai. Que o que você está dizendo é fazer o bem ao bom, o mal ao mal. Dar o que é devido ao bom, dar o que é devido ao mal. Ou seja, a sua definição de justiça é aquele que age com justiça. Do mesmo jeito que o século. Sua definição também é podre. Por isso que quando Cristo fala para amar os inimigos, a ideia é tão chocante para eles. É chocante e completamente contra essa razão prática deles. O Sócrates até oferece uma definição que é o seguinte: o Sócrates chega a falar o absurdo dos absurdos para os gregos. Não chega a ser, vamos dizer assim, uma inovação em ética tão grande quanto a do Cristo, mas ele diz que é quem leva a melhor vida entre duas pessoas. Aquele que faz o mal sem ser punido leva uma vida pior do que aquele que sofre o mal sem ter feito nada. O homem que sofre injustiça é mais virtuoso, vive uma vida mais feliz do que aquele que é capaz de fazer injustiça sem ser punido. O que é absurdo. Mas não foi o caso dele, né? Que foi o caso de Sócrates. Por isso que ele está falando isso. É uma prefiguração da sua própria morte. Isso só foi escrito depois que ele morreu mesmo. Então assim, aí sendo o Polemarco descartado, nosso querido Céfalo descartado, entra para o debate a figura de Trasímaco. Aqui também é irmão de Platão. O Polemarco foi meio strawman, né? Sempre os primeiros caras que discutem com Sócrates e Parco, eles sempre argumentam assim: aqui o Sócrates está descartando os mais fracos, está mostrando isso aqui é uma não definição, e agora vamos para o debate verdade. Ele pegou leve o Polemarco, porque ele podia encher o saco dele explicando quem que é bem e quem que é mal, e ele exato. Pior, né? Definir o que é bem e o que é mal é justamente a natureza da justiça. A justiça é a virtude que faz com que as pessoas definam o que é bom e o que é o mal. Então, no momento em que você tenta discernir o que é bom e o que é o mal, você está praticando aquilo que você diz que é a justiça, sem defini-la. Também é parte do argumento. Aí entra o Trasímaco. Aí o Trasímaco volta. Se vocês lembram do Gorgias, que a gente viu, o Trasímaco entra na discussão. Trasímaco foi o que você falou que é o mais interessante. Para mim é o mais legal do diálogo. Essa altura os anfitriões da casa estão assistindo, não, pessoal. Isso, tá vendo a treta acontecer. João Kleber. Debate Jovem Pan. Nunca mais chama esse cara. Coppola contra Renata Barreto. Ótima ideia, no sábado à tarde.
Ora. Aí entra o Trasímaco, que volta à posição do Cállicles do livro do Górgias, que é o meu livro favorito. Você pode só explicar o que é isso? Oi? Brevemente, você pode explicar o que é o Cállicles? Cállicles é um personagem do livro Górgias. E a posição do Cállicles é que toda discussão a respeito da virtude é uma confusão entre a ordem do nomos e a ordem da physis. Alguém lembra? Pai! Alguém que lembra do ensino médio, assim, lembra o que significa physis? Pelo que eu me lembro, o que eu aprendi de física era meio que a natureza. Natureza. Natureza não como os naturalistas lá Tudo, né? do século XVIII achavam que natureza, que é mato, índio pelado. Natureza é o conjunto de regras e leis que formam a ordem do cosmos. Isso é natureza, porque a palavra física vem de physis. E nomos seria a ordem, como que eu posso dizer? A ordem do nomos seria a ordem da convenção social, da tradição. Porque lá no Górgias, o Sócrates, ele fala que o tirano, né, o tirano seria o homem mais infeliz, que a sua memória seria desgraçada. E um homem que vive para ter a sua memória desgraçada teria uma vida muito ruim. Então, portanto, mesmo que o tirano conseguisse tirar todo o proveito que ele quisesse do seu poder político, no fim das contas isso de nada serviria, porque a sua memória seria desgraçada e ele seria reputado pelos outros como um homem mau. Só que daí o cara fala, não, Sócrates, você está confundindo tudo, cara. A grande questão essa é uma discussãozinha chapa branca, porque você está falando da bondade e da virtude no campo da mera convenção. Na ordem da natureza, é muito melhor ser um tirano, porque eu sou mais forte na ordem da natureza, eu consigo o que eu quero, e a justiça, ela é criada pelos fracos, que, vendo que nada vão tirar da natureza, porque são fracos, covardes, criam esse tipo de convenção em que tem que dar o que é devido para todo mundo. Enquanto que na ordem da natureza, o mais forte tira todos os bens e não sobra nada para o Beto. O Trasímaco vai falar essa mesma questão na justiça. Então o Trasímaco fala, ó, essa discussãozinha está fraca, porque vocês estão dizendo que a justiça é um elemento da ordem dos negócios, da oikonomia. Principalmente da doméstica, né? Ou seja, da relação entre negociatas entre um e uma outra pessoa. Quando que, na verdade, a justiça, para o Trasímaco, aquilo não é da ordem dos negócios. Para o Trasímaco, a justiça faz parte da arte de governar. E arte aqui tem um sentido técnico para os gregos, tá? Técnico, assim, literalmente falando. Porque arte significa definir. Que hoje em dia a gente está falando como técnica. Ou seria a justiça é um dos elementos da arte de governar. E o que é a justiça? Qual que é a definição de justiça? Para o Trasímaco, a justiça é apenas a vontade do mais forte. Maquiavelzinho. Então, tudo o que o mais forte, tudo que a classe que domina, tudo que as pessoas que dominam uma cidade falam que a vontade deles
são seus interesses, isso é o que nós convencionamos chamar de justiça. Mas, na realidade, nada mais é do que a repetição da ordem da natureza. Então, justiça é, se eu sou um homem excelente, virtuoso, lembre-se que virtudes não têm um sentido moral. Tem virtudes intelectuais, virtudes morais ou práticas, e tem as excelências em todos os outros campos da vida. Aquiles era um homem virtuoso. Era irado, era invejoso, ciumento, mas ele era um homem virtuoso porque era o maior guerreiro grego. Ele tinha uma excelência bélica. Então, é justamente o que o Trasímaco fala. A justiça nada mais é que a vontade do mais forte. Todo o resto é uma mera convenção que os mais fracos... Quem que você falou que é forte, que você está falando agora? O Aquiles. O Aquiles. É. E ele seria o conceito de justiça, um parâmetro de... Não, de virtude. De virtude. De virtude, ele é um homem virtuoso. Mas por que ele é forte? Porque ele tem excelência na arte da guerra. A virtude dele era essa. Isso. Se um cara é um bom construtor, se um cara é um bom pescador, ele é virtuoso. Ele é excelente na arte de pescar. Se um cara toca bem um instrumento, ele é virtuoso. Aquele que é bom naquilo que ele se propõe a fazer. Virtude para o grego, a palavra é aretéro. A gente já falou isso. Não interessa o que ele faça. Não interessa, ele é virtuoso, ele tem excelência. O que o Platão discute, o que Aristóteles discute depois, quais são os tipos de virtude moral, ou virtudes práticas. Aí são as 4 virtudes cardinais: temperança, para a sua alma ser bem ordenada. Para além de você ser um homem excelente em medicina, como ser um homem excelente na arte da guerra, na arte de governar. Na arte de governar você tem que ser justo, ele vai falar no final, então você tem que ter as 4 virtudes também. Mas para ser um bom pescador, um bom tocador de flauta, um bom ciclista, um bom esportista, né? Eu estou no ciclista. Então assim, veja que a cultura grega, por exemplo, ela exaltava justamente isso. Homero exaltava, claro que o Homero ele é um poeta da Grécia chamada arcaica, e ele escreve um poema sobre a Idade do Bronze. Ou seja, Homero está escrevendo a respeito de histórias que aconteceram 400, 500 anos, ou de 200 a 500 anos antes do próprio Homero existir. E Homero já foi antigo pra cacete. Homero é 300 anos antes do Platão. Então, 400... Então, assim, a Ilíada acontece no ano mais ou menos 1000 a.C., ou seja, muito antigo. Então é a Idade do Bronze. Na Idade do Bronze, a grande virtude era a virtude bélica, de bem bater, de bem combater, guerrear. Os maiores líderes eram líderes tribais militares, de guerra mesmo, né? Então, quando o Homero escreve, ele já está cético quanto à ideia de que essa é a virtude das virtudes, a arete das aretes. Porque ele mostra a ira de Aquiles, como Aquiles é imprudente, isso causa a morte dele. A arete das aretes seria? A guerra. A guerra. Homero já está meio cínico, cético quanto a isso. Porque mostra que o momento mais virtuoso do Aquiles é quando ele perdoa o Heitor. Fala, tá todo mundo guerreando mesmo, ele matou o cara que eu gostava, só que é na guerra, não é pessoal mesmo, então eu vou entregar o corpo do seu filho para você. Então no Homero já começa a aparecer essas coisas, mas ainda assim é exaltada a força de Aquiles, é exaltada a força da Jacques Telamônio, é exaltada a coragem de Diomedes, quase indo para a temeridade. Só que já tem um certo ceticismo quanto a isso, e na Odisseia aparece a grande virtude, que é a malandragem, ser multiversátil, ser como Odisseu, alguém que sabe fazer muitas coisas, tem uma inteligência prática muito grande, que também acaba dando... Homero também é um pouco cético quanto a isso, já vai colocando um conteúdo prático, moral nessa coisa, quando o Odisseu tem um arco de personagem do Odisseu. O Odisseu vai mudando durante o poema. Não sei se vocês já leram Odisseia, mas ele vai mudando durante o poema. Ele começa bastante canalha e ele termina mais corajoso e assertivo.
Os poemas, por exemplo, o primeiro poeta lírico grego, como é o nome dele mesmo? Esqueci. Píndaro. Píndaro é o primeiro, um dos mais antigos poetas líricos gregos, e todos os poemas dele são sobre pessoas vitoriosas nas Olimpíadas. A grande virtude era alguém que podia simular atos de guerra fora do período de guerra. Ou seja, vê aí onde está a virtude. Não é mais no cara que simplesmente vai para a guerra, mas é um cara que tem todas essas virtudes em tempo de paz, num jogo simulado, que consegue fazer isso com uma certa proporção fora do campo de batalha. E por aí vai. E a ideia de homem virtuoso chega até Platão e Sócrates vão mudando tudo isso, porque a ideia de homem virtuoso no período grego era muito relacionada com a ideia dos grandes homens que tiveram naquela época, dos grandes estadistas, como por exemplo Solon. Já ouviu falar de Solon? Então, foi no auge da democracia grega, da democracia ateniense. Então, a ideia de virtude que existia na sociedade, de homem virtuoso, já tinha evoluído para uma ideia de que o homem virtuoso é aquele que faz bem seu trabalho, de qualquer forma possível, e é aquele capaz de organizar a cidade e os outros trabalhos e de governar. Então, esse é o homem verdadeiramente mais virtuoso, capaz de governar a polis, fazer com que a polis seja um ambiente em que todas as outras virtudes podem ser cultivadas, todas as outras excelências podem ser cultivadas. Essa é a ideia, entendeu? Quando Solon estabelece a democracia ateniense, é isso que acontece. Na Grécia, em Atenas, tem um boom gigantesco de artes, de técnicas. Eles se tornam os maiores marinheiros vivos na construção de barcos. Então, a tecnologia aumenta, a qualidade da música, da literatura, a retórica surge na Grécia como uma arte absolutamente desenvolvida. Então, a ideia do homem virtuoso é aquele que é capaz de ordenar a cidade para que as outras virtudes, outras excelências possam... Mas ainda é uma coisa extremamente utilitária, né? Não é utilitária, é prática. Não é só utilitário. A pessoa é boa naquilo que ela faz. Agora, a pessoa que proporciona um ambiente em que várias pessoas podem ser boas. Isso é um homem virtuoso. A ideia do homem virtuoso ser aquele que ordena bem a sua alma começa a surgir aqui na República, começa a surgir aqui em Platão. Mas aí não tem muito conversa de bem e de moral, né? Não existe ideia de bem, existe. Claro que existe, fazer o bem. Só que o bem, aqui a palavra bem, a gente tem que sempre se atentar ao que diz a Ansco. Na filosofia antiga, inclusive na filosofia antiga e na filosofia medieval, é muito estranho para eles o uso da palavra moral como a gente usa. O uso da palavra dever moral. Não existe dever moral. Você faz uma ação em vista do bem. É isso que você faz. Você tenta buscar o bem. O que é a virtude prática? A virtude prática é eu saber os meios necessários para alcançar um certo bem. Então, se eu quero o bem da justiça... Nem definem o bem. Definem o bem, sim. Só que mais para frente, Platão tem uma definição de bem na República, no livro 7. Ele faz uma analogia mítica entre o bem e o sol. O que é o bem? O sumo bem é todas as coisas no mundo físico, Platão, elas têm um bem que dá para fruir deles. Então, essa água me dá o bem de matar a sede, essa cadeira te dá o bem de poder descansar, esse ar-condicionado tem o bem, o sol tem o bem de fazer não sei o quê. O bem, o sumo bem, é de onde emana todas as instâncias particulares de bens que tem nas coisas. Ou seja, existe um bem em tomar água, existe um bem em comer, existe um bem em fazer justiça. Tudo isso é iluminado pelo sol, que é o sumo bem, que é a forma do bem. Então, tudo que é bom porque ele tem a forma do bem. O que é essa forma do bem? É tudo quanto se adequa ao ser, tudo que é conversível ao ser, tudo que faz com que, tudo que aumente a participação de alguma coisa no ser. Isso é a definição de bem que o platonismo e o neoplatonismo vão dar. Depois até entra na filosofia escolar. Mas ainda não é uma coisa muito moral.
Não é moral no sentido de que ele não está falando de obrigação. A ideia de que a moral é um conjunto de obrigações, que existem dois tipos de atos, obrigatórios, proibidos, é a ideia totalmente moderna. Kant. Não, antes até. Mas a expressão máxima é Kant, mas o utilitarismo também é isso, né? O Hume, os outros, o Hume não é utilitarista, mas Mill e tal, uma galera que veio antes do Kant, já tinha uma ideia de que a moralidade é um conjunto de coisas que eles são exigidas, não o conjunto de virtudes que eu tenho que ter para saber os meios para alcançar o bem. Que essa é a noção de moralidade que tem os antigos, os medievais, os cristãos, muito antes. Todas essas formas que eles definem essas coisas dá um ar muito prático, né? Muito. Mas objetivo. é realmente prático e objetivo. É para você saber a ideia do Sócrates depois. Porque o que vai acontecer? Vamos matar essa discussão explicando qual que é o problema do Sócrates com o Trasímaco. É o seguinte, o Trasímaco fala, então assim, a justiça é a vontade do mais forte. Eu vou ler aqui para vocês, ó. Aqui, ó. O Trasímaco, ele fala que o governante perfeito, o melhor governante seria o tirano. O melhor para si, na ordem da natureza. Porque é aquele que pode fazer tudo sem ser impedido de fazer nada. De pegar todos os bens das coisas só para ele. O Trasímaco diz isso, o melhor governante é o tirano. A melhor coisa do mundo é ser um tirano. Mas não é bom para a sociedade, isso é bom para o tirano. Sim, então ele está falando isso. Individualmente falando. Ele é o melhor na arte de governar, o tirano, porque ele pode fazer tudo e não ser impedido de fazer nada. Então, o tirano é o melhor governo que tem, o melhor governante que tem. Pro tirano. A melhor coisa na vida, o Trasímaco fala, a melhor coisa que você pode ser na vida é um tirano. E esse é o maior mestre na arte de governar. Aí o Sócrates, ele oferece uma série de 5 argumentos, dos quais os 3 primeiros dependem da ideia, compartilhada tanto pelo Trasímaco quanto pelo Sócrates, de que a arte de governar, o governo, né, governar é uma arte, é um tipo de técnica. Então, vou ler para vocês aqui um negócio que eu preparei, e daí eu comento, tá? O primeiro argumento de Sócrates é que as verdadeiras artes, como a medicina, são desinteressadas, servindo a algum bem distinto do bem do praticante. O fim servido pelo médico, enquanto médico, é a saúde do paciente. Assim, o tirano não pode estar praticando uma arte. O verdadeiro governante corretamente entendido é aquele que serve com expertise os seus súditos. Então, a ideia do Sócrates é, se governar é uma arte, se governar é de fato uma técnica, ela é uma técnica como as outras, como a medicina, como fazer barcos. E o bem dessa arte não é o bem que ela faz para o cara, mas para a coisa, para o objeto. Então, se governar é uma arte para os súditos. Então, aquele que bem governa é aquele que faz bem não a si, mas aos súditos. Então, esse argumento é resistido pelo Trasímaco, né? Ele realmente está muito nervoso com Sócrates. Ele é realmente um personagem muito interessante, porque ele é as duas coisas que o Sócrates mais repele durante todos os diálogos. Ele é um sofista e ele é um tirano. Aí vocês veem, hoje em dia a gente dá risada. Fala, sofista e tirano, que cara filho da puta. Na época, ninguém era tão respeitado quanto um tirano, ou seja, aquele que assume o governo inteiramente para si, ou seja, ele é muito virtuoso. Ele é o pica, ele é o cara que sozinho está governando, não precisa de ninguém. Aristóteles dizia, aquele que consegue viver sozinho é um animal e Deus. Ou ele é um animal ou ele é um Deus. Então o tirano é como se fosse um Deus, porque ele não consegue, não precisa dos outros, ele alcançou o poder sozinho. E o sofista, que é o cara que é o sofista? O sofista hoje em dia, quando a gente chama alguém de sofista, é alguém que fala argumentos furados, que é alguém que usa muitas falácias, que ele é um Paulo Cogos da vida. Um Paulo Cogos não, que ele é um... Paulo Cogos é foda, né? Fale um exemplo de um sofista aí. Aquele prefeitura de São Paulo é idiota. Né?
O Marçal, né? Isso, o sofista. Alguém que usa argumento furado, alguém que usa falácia, um cara que é desonesto no debate. À época, o sofista, a palavra sofista vem da palavra sofia, que é sabedoria. Sofista era aquele que entendia de algum assunto. Era um entendido, um especialista. A gente viu vários diálogos em que o Sócrates justamente rebate a ideia de que você tem que respeitar o cara só porque ele é um especialista. Ou seja, de que ele está dizendo a verdade, que ele está vivendo uma vida digna de amor à sabedoria só porque ele é um especialista. O filósofo é diferente do sofista. O amante da sabedoria é diferente do especialista. É o primeiro cara que em Sócrates quer diferenciar o filósofo. Na República, agora, ele está lutando contra o tirano. Está falando, o filósofo é essencialmente diferente do sofista. Agora na República o filósofo é essencialmente diferente do tirano. Então, o Trasímaco realmente puto, falando com o Sócrates, ele fala, isso é uma ingenuidade infantil. Seria como afirmar absurdamente que pastores e vaqueiros engordam seus rebanhos para o bem das próprias ovelhas e vacas. Para reafirmar e esclarecer, porque esse parece o argumento do Sócrates, né? Então, assim, se eu pratico uma arte pelo bem do objeto a que a arte se refere, então se eu estou pastoreando ovelhas, quer dizer então que eu engordo elas pelo bem delas, não de quem vai comer. Então, assim, o Sócrates reafirma essa posição e oferece um argumento adicional sobre receber salários. É precisamente porque as verdadeiras artes, como a medicina e também a arte de governar, não beneficiam em si mesmo a seus praticantes, que salários extrínsecos são dados em troca. É justamente por isso. O médico, quando cura alguém, não está fazendo nada por ele mesmo. Certo? Faz muito sentido. Exato, não é? O cara que é agricultor não está fazendo nada por si mesmo. Assim, que produz para outra pessoa, não para si mesmo. O construtor de barcos não está fazendo nada para ele mesmo. Ele não pega o barco dele e ele navega. Ele vende o barco. O cara que faz carruagem é a mesma coisa. Então, por isso que existe salário. E qual que é o salário do governante? Qual seria o salário que o governante receberia? Imposto? Melhor salário para o governante? Não. Não ser governado por alguém pior que ele. Porque se o ideal é ser um tirano egoísta, o que o tirano egoísta tem que presumir é que alguém pode tirar o poder dele sempre, então. E para tirar o poder de um tirano tem que ser um cara pior. É isso que o Sócrates está falando. Tem que ser um cara ainda mais ousado, mais corajoso, para tirar o poder e virar tirano no lugar dele. Então, assim, se você não quer que ninguém tome seu poder como governante, é melhor que você não seja um tirano. E é melhor que você presuma que não é bom ser um tirano também. Entenderam mais ou menos o argumento do Sócrates? Não muito. É assim, se o ideal é ser um tirano, você corre o risco sempre de ser governado por alguém pior do que você. Porque se daí você é um tirano, pode entrar outro tirano no seu lugar. Agora, se o ideal não é ser um tirano, mas alguém que serve bem, o seu salário ninguém vai te tirar do poder e você não vai ser governado por alguém pior que você. Sim, então basicamente dizendo que se a lei é a lei da natureza do mais forte, está sempre perigoso alguém vir e tirar e ser ainda pior do que você, entende? Podem te fazer com você o que você estava fazendo com os outros, se essa é a lei, ou pior. Então é melhor que essa não seja a lei. É melhor que essa não seja a lei, é melhor que seja uma outra coisa que não a ordem da natureza. E o que o Sócrates vai falar não é que a gente tem que abandonar a ordem da natureza. Ele é contra a ideia de que a ordem da natureza é o que o Trasímaco está falando, que é a lei do mais forte. Fala, a lei da natureza não é a lei do mais forte. A lei da natureza é a virtude. Pelo menos a lei da nossa natureza. A lei da natureza do homem enquanto homem é ser virtuoso. Por quê? Porque o Sócrates quer argumentar que a melhor vida, a vida mais benéfica é a virtuosa. Se a vida mais benéfica não for a virtuosa, a gente está indo contra a ordem da natureza. Então, naturalmente, a vida do virtuoso é melhor. Por que a vida do virtuoso vai ser melhor? Porque tua alma vai estar mais bem ordenada. De modo que você vai saber diferenciar o bem do mal. De modo que você vai poder alcançar o bem. De modo que você nem vai precisar de tudo. Você vai saber, você vai adquirir uma certa temperança que você não precisa de tudo. Então, na ordem da natureza para o Sócrates é você ser virtuoso mesmo. Não num sentido... Muita gente tem essa ideia, inclusive religioso, né? Muitas pessoas religiosas, que assim, você tem que abandonar a ordem, você tem que adquirir uma certa tradição, uma coisa, porque na natureza aqui,
só desgraça, né? Muita gente não entende essa teoria da natureza e da graça. Contrapõe a natureza. Contrapõe a natureza com a graça, quando na verdade nos evangelhos, na Bíblia, não é uma contraposição entre natureza e graça. A graça torna a natureza o que ela deveria ser verdadeiramente. Isso aí não foi uma heresia? Foi heresia. Por exemplo, isso acontece muito com um protestante que acredita que a natureza humana... A gente acredita que a natureza humana... Católicos acreditam que a natureza humana está manchada, né? Nós temos uma certa tendência ao mal e ao irracional. Agora, quando você olha certos protestantes falando, tipo calvinistas, é assim: a alma do homem está completamente podre. Nada pode sair de bom. Nada. Eles têm uma boa... De modo que você não colabora para a sua salvação, porque você não consegue. Não porque é desnecessária a sua contribuição. No caso ali, não é nem no par ou ímpar, né? É no par e par, porque Deus não joga dados. Deus já decidiu. É na moeda mesmo. Então assim, ó, veja, em terceiro lugar, o Sócrates argumenta que o governo do Trasímaco é formal ou estruturalmente diferente das verdadeiras artes. Um artesão não busca superar pleonektein outros praticantes da mesma arte, mas fazer o mesmo que eles, ou seja, realizar qualquer ação que a arte exija. A pessoa justa, que não busca superar outras pessoas justas, se encaixa nesse padrão, enquanto o governante trasimaquiano não, porque na arte da medicina é assim: eu curar um doente não faz com que outras pessoas tenham que estar doentes. Não é de soma zero os valores das verdadeiras artes. Então assim, quando eu estou curando, para uma pessoa estar saudável, a outra não precisa estar doente. Não existe esse balanço alquímico, né? Já viram um Full Metal Alchemist, né? Tudo que tem que ter a troca equivalente alquímica. Então assim, nas artes isso não existe. Então, e como a arte é um paradigma de bondade, inteligência e sua área especializada, uma pessoa justa mostra-se boa e inteligente, e uma injusta, ignorante e má. Sócrates considera isso equivalente a mostrar que justiça é virtude e sabedoria, e que injustiça é vício e ignorância. O declive escorregadio nesses últimos movimentos é questionável e o uso de pleonecta neste argumento é confuso. No entanto, levanta um ponto importante que confronta diretamente uma das suposições mais profundas de Trasímaco. Os bens realizados por artes genuínas não são de soma zero. A restauração da saúde do paciente pelo médico não torna ninguém menos saudável. Se um músico toca afinado, outro músico também pode tocar afinado. A ideia do Trasímaco é que o verdadeiro governante, que é o tirano, ele tem que ser desse jeito porque se ele não for, vão tirar dele. Ele acha que é isso que é a ordem da natureza. Entendeu? Se ele não tiver o poder, se ele não tiver os bens, os outros vão ter e vão privar isso dele. O Trasímaco traz isso em resposta ao segundo argumento. Não, essa é a posição do Trasímaco, que o terceiro argumento refuta isso. Então, ele estabelece que não é de soma zero a grande coisa aqui. Ok, daí a grande coisa agora, os dois últimos argumentos, é o que o Sócrates fala, daí não estão realizados, não estão pressupostos na ideia de que o governo é uma arte. Então você está vendo que esses três argumentos refutam a ideia do Trasímaco, porque quando o Trasímaco descreve esse tirano não está praticando uma arte de governar. Porque ele não serve a seus súditos, porque ele acha que ele não age como as verdadeiras artes, como medicina e etc. E o segundo seria a ideia do salário, né? Ou seja, que o governante ele não pode ser o tirano justamente porque seu salário que ele recebe, porque para ele não tem vantagem nenhuma, né? O governo não teria vantagem nenhuma, a vantagem seria receber esse salário de não ser governado por alguém pior do que ele. Assim como alguém que produz barcos é pago, mesmo não se beneficiando da sua própria invenção, da sua própria criação. Os outros dois argumentos, eu vou dar uma lida rápida aqui para vocês. Primeiro, assim, o verdadeiro governante é, tanto para Sócrates quanto para Trasímaco, o ideal de agência racional bem-sucedida. Olha só. É isso que é o quarto e o quinto argumento. Eu vou resumir os dois argumentos numa ideia só, que é a seguinte, ó.
O que está em jogo nesse debate do que é o verdadeiro governante entre o Trasímaco e o Sócrates? É a ideia do que é ser um verdadeiro agente racional. Eles estão também tentando definir o que é a arte de governar ao mesmo tempo. Né? Também. Clara, né? Também, porque a justiça é um elemento da arte de governar. Um diz que é uma coisa, diz que é outra. Que é outra, né? Então, eles estão tentando definir o que é verdadeiramente um agente racional. Ou melhor dizendo, um bom agente racional. Para o Trasímaco, essa questão de ser um bom agente racional é simplesmente convencional. Ou seja, eu sou injusto quando é vantajoso para mim, eu sou justo quando é vantajoso. Então eu tento tirar sempre a maior vantagem de qualquer coisa que eu tiver. Trasímaco está dizendo que o ideal de governar é um carioca. Então assim... E a posição do Sócrates é que o bom agente racional para o Trasímaco, o cara que raciocina melhor, é o cara que está dizendo, levei vantagem. Ele é utilitarista, então. Não. Ele é egoísta. É egoísta. Imoralista. Faz sentido. Não aguentou. O quê? Ele precisa do Pomodoro. Pomodoro Timer, mano. Bateu o povo na vontade? Já eu acabo, gente. Se tiver chato, vocês falam. Não. Então, o Trasímaco, o agente racional mais inteligente, o melhor agente racional, é aquele que age como um tirano. Aquele que age de forma injusta. Aquele que age como carioca. E para o Sócrates, Carioca é perfeito. o bom agente racional é o que age com justiça, é um justo. Mas o justo na definição do Platão. Aqui, para o Trasímaco, nem tem ideia de justo. Ou se tem uma ideia de justo, é simplesmente falar assim, é só a convenção dessa genealogia da moral que criaram para impedir o tirano, o Converge fraco. o forte, o shed, para os betas. Só que eles falam, não, o bom agente racional que age com justiça. O Trasímaco fala, como? Se o tirano aqui, o injusto, é o cara que vai tirar proveito de tudo. Ele vai ser excelente em tudo, ele vai ter tudo. Enquanto o Sócrates fala, não. Os efeitos que isso causa na alma são absolutamente deletérios para o tirano. Aí que começa a questão. Fala isso. A grande questão da justiça não é necessariamente o que ela faz na arte de governar, para que a arte de governar seja de fato uma arte ou uma técnica, mas a justiça é importante pelo que ela faz na alma. E o que a justiça faz na alma é ordená-la aos bens verdadeiros, ou seja, aos bens que são próprios para a alma humana, enquanto o tirano pega todos os bens e acredita que bens como a riqueza, o poder, são tão bons ou maiores do que o bem de ser temperante, de ser sábio, de ser prudente. Então o tirano é aquele que confunde a ordem dos bens. E ele confunde a ordem dos bens porque ele não conhece a ordem da natureza. A ordem da natureza não é aquele que tenta ter tudo o que ele conseguir, mas é aquele que tenta conseguir aquilo que lhe é propriamente e devidamente bom, aquilo que é bom para a sua alma. É isso que o homem virtuoso deve fazer, não conseguir as vantagens de tudo. O Trasímaco acha isso ridículo, briga com Sócrates e sai da conversa e fica um climão. Aí começa o livro 2. Isso foi só o livro 1. Eu acho que já deu uma aula, né? Já deu. Então assim, só para falar para vocês então, o Trasímaco sai do debate e o Sócrates olha para o Glauco e para o Edmanto, são os dois de Platão, e fala, olha só que coisa, o cara desistiu do debate e olha a ousadia do Sócrates, e meus argumentos foram todos ruins.
Carioca, velho. Por quê que ele fala isso? Porque ele fala, eu não dei nenhum argumento, eu não defini a justiça hora nenhuma. Eu só falei por que a justiça é boa. Por que a justiça é vantajosa para o cara? Pelos efeitos que ela faz na alma, porque ela é o jeito que ela afeta a arte de governar, tornando-a ou não uma arte. Então esses são argumentos ruins. Eu fiz o que o Céfalo fez comigo contra ele, só que, ó, veja como eu faço melhor que você. Só que daí que o Glauco Edmundo falar, agora que você falou então, agora ele não vai desistir. Você tem que provar para a gente, Sócrates, tem que provar por que a justiça é mais vantajosa do que a injustiça. Provar logicamente. Você tem que provar dialeticamente. Você tem que provar agora. Porque o Trazino possivelmente achou a ideia ridícula e foi embora. Sim. A gente quer saber. Por quê? Porque existe uma grande praga de imoralidade entre a juventude ateniense, justamente porque as pessoas não sabem por que eles têm que ser justos. Você está falando, ser justo é melhor para a alma. Por quê? Por que é mais vantajoso então? Se é mais vantajoso ser justo, ter a alma bem ordenada, ser temperante, prudente, sábio e forte, é mais vantajoso do que ser um tirano que toma tudo o que ele quer, ser um super-homem nietzscheano, né? Antes de existir o super-homem. Se isso é mais vantajoso para a alma, ok, você acha isso. Mas agora você tem que provar. Eu, Glauco e meu irmão Adimanto não estamos convencidos ainda. Nos convence. Vamos assumir o argumento do Trazino. Vou assumir o argumento do Trazino porque é mais vantajoso para o humano, assim, invejoso, por tal e coisa. Eles usam daí o mito do anel de Giges. Ouviram falar do mito do anel de Giges? É da onde surge até a origem remota do anel do Senhor dos Anéis. O anel de Giges é um anel que tem um engaste em cima. Um pastor acha, ele é um homem justo, e quando ele vira o anel, o engaste do anel, ele fica invisível. Né? E ele se torna invisível, ele pode cometer qualquer ato sem ser percebido. Aí o Glauco fala para o Sócrates, aí você vai ter que me convencer que a vida desse cara é pior do que a do justo. Do cara que é invisível e continua sendo justo. Você quer me convencer que a vida dele é pior. Aí começa, no livro 2, começa essa discussão de novo. Aí só para dar uma sinopse do que vai ser o diálogo à República, caso vocês queiram ter mais aulas. No livro 2 começa esse diálogo entre o Glauco e o Platão fala, ok, eu vou explicar por que a justiça é mais vantajosa do que agir com injustiça para vocês. Mas para isso eu tenho que explicar, por exemplo, eu vou fazer uma analogia, então, como é dialética, não é dedução, porque as deduções todas falham, né? Toda tentativa de definição dedutiva falha. Vamos fazer uma dialética aqui em que eu pego o que é uma cidade justa. Para vocês parece uma ideia mais intuitiva do que uma cidade justa, né? Que a justiça é mais visível e aparente na cidade do que no coração do homem. Isso é um negócio legal que o Sócrates fala ali, né? Quando você vê um governo injusto, uma coisa que você vê rapidamente. Agora, um homem injusto tem que conhecer as suas verdadeiras intenções, as coisas, é muito difícil. Ele fala, então vamos ver quais são os pré-requisitos para uma cidade ser justa e funcionar bem, e como esses requisitos se transportam dialeticamente para a alma humana. Beleza? Então ele fala, então vamos aqui construir a cidade mais justa possível. Como que ela seria? Ele começa falando aquele princípio do comunismo platônico, que não é comunismo, mas a literatura chama de comunismo platônico, que a propriedade dos guardiões, dos chefes da cidade, ela é compartilhada, mas não entre todo mundo. Então, ele dá uma ideia de que seria uma sociedade idealmente justa, uma sociedade mais justa possível, ver como esses elementos se transformam para um humano, e no final, no livro 9, ele finalmente dá a definição de bem. No livro 7 ele fala do mito da caverna, no 9 ele dá uma definição de bem, ele termina um mito. O mito explica a vantagem da justiça sobre a injustiça. No último livro, no livro 14. Ou seja, mais ou menos isso. Então, do livro 2 até o livro 7 é o bom governo, depois os maus governos, daí o mito da caverna, o mito do sol, o bem, o sumo bem, e depois o mito que finalmente explica porque a justiça é mais vantajosa. 14 livros para desenvolver. 14 livros.
Eu volto mês que vem aqui pra gente continuar. Parece legal, não parece? Hoje, sábado, vai dar Porque a República, de verdade, gente, vocês viram os diálogos que a É gente muito estudou. importante. Era muito pequenininho os diálogos, e a discussão fechada. E eu falava para vocês, chegou no final, é isso, temos uma dúvida. Vamos continuar. A gente sabe que não é isso. Já é um grande trabalho de filosofia saber o que não é uma coisa. Agora, na República, ele faz um esforço homérico, platônico, para debulhar o assunto mesmo. Esse livro é a obra-prima do Platão mesmo. É onde desenvolve para a gente tudo. E é o mais influente, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Vale a pena. A República, os livros mais influentes de Platão, é a Apologia de Sócrates, a República e as Leis. Banquete, né? Então, se a gente não quiser passar